Olá, povo de Deus, segunda-feira da quinta semana da Quaresma, 18 de março de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel 13, 41c a 62 e de João 8, de 1 a 11. O trecho de Daniel que lemos hoje se encontra somente nas Bíblias católicas. O nome Daniel significa juízo de Deus e hoje, na história de Susana, ele exerce a missão que seu nome indica e desmascara os anciãos da comunidade judaica que, por hábito, condenavam inocentes e absolviam culpados. Tinha subvertido a prática da lei depois de terem sido eleitos como juízes do povo. A história da casta Susana é do gênero novela e fácil de ler e entender. É uma denúncia da farsa do sistema judiciário judaico, confiado aos anciãos que agiam arbitrariamente com imensa parcialidade. Contra a injusta condenação de uma jovem que seria apedrejada, insurge o jovem Daniel que, com astúcia e capacidade, faz os dois juízes anciãos falsos caírem em contradição e inverte a sentença. Ao invés de a jovem ser apedrejada, a multidão aplica a lei e mata os dois falsos juízes. Com a intervenção de Daniel, é salva a vida de uma inocente. Chegamos ao Brasil. O exercício público da justiça nunca foi fácil. Aqui é muito comum ouvir-se dizer que só vai preso ladrão de galinha. E nos últimos anos, com alguma prisão de pessoas que ocupavam cargos públicos, criou-se uma falsa impressão de que essa realidade tinha mudado. Porém, sabemos que as prisões sempre são muito seletivas, deixando livres pessoas de comprovada conduta corrupta. E assim nós vamos para os presídios brasileiros e veremos que tem um amontoado de pessoas pobres esperando julgamento que não sabem quando vão receber sua sentença. Presídios provisórios por onde o detido deveria ser submetido a uma triagem e encaminhado para presídios onde deveriam cumprir suas penas, vivem também abarrotados e vão perdendo sua característica de provisoriedade. João 8, de 1 a 11, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, de pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir. De agora em diante não peques mais. A narrativa sobre a mulher adúltera que Jesus livrou do apedrejamento com a famosa frase: quem não tiver pecado,
que atire a primeira pedra, talvez seja um dos mais popularizados da Bíblia. São poucos versículos que resumem esta passagem e são muito conhecidos. Porém, é interessante observarmos a perspectiva moralista de ler esse texto. Os moralistas não conseguem perceber a ternura de Jesus no relacionamento com a mulher, mas tiram somente essa última frase, que é: vai, não peques mais. E assim eles dizem que Jesus a perdoou, mas que ela tem que mudar de vida. Eles acentuam assim, isto é, não pecar mais. Com esse tipo de mente, fica muito difícil tratar o texto todo na sua riqueza. A indicação inicial que Jesus foi ao Monte das Oliveiras é certamente para dizer que ele foi lá para orar, conversar com o Pai. Depois volta ao templo e sentado instruía o povo que o cercava. Tal atitude despertava uma inveja imensa nos doutores da lei, defensores, professores da lei, fariseus, pois o povo não tinha essa espontaneidade para querer ouvi-los. Para desbancar Jesus, os mestres da lei e fariseus trazem uma mulher surpreendida em adultério para colocar Jesus contra a parede. A lei autoriza apedrejá-la, mas Jesus levantava a questão da responsabilidade também do adúltero, dizendo: todo aquele que olha uma mulher desejando-a já adulterou em seu coração. E como de costume e por vício da lei machista, ninguém fala do adúltero, somente da adúltera. Frente ao dilema, Jesus se põe a escrever no chão. Mas com a insistência dos mestres da lei e dos fariseus, Jesus reage. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não sabemos o que Jesus escrevia no chão, mas um detalhe curioso nos chama a atenção. O texto diz que, frente à questão colocada por Jesus, um a um começa a se retirar, a começar pelos mais velhos. Sabemos que é dentre eles os anciãos que são eleitos os juízes do povo. E quando Jesus fica só com a mulher, que ele lhe pergunta: mulher, onde estão? Ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor, ninguém. Também eu não te condeno. Ora, Jesus poderia fazer valer a lei, pois ele não tinha pecado. Porém, ao invés de lhe atirar pedras, mostrou um novo caminho a seguir. Jesus não suportava a hipocrisia social construída pelo domínio dos homens. Como diz Pagola, todos esperam que Jesus se some à rejeição geral daquela mulher surpreendida em adultério, humilhada publicamente, condenada por escribas respeitáveis, sem defesa possível diante da sociedade e da religião. Mas ele desmascara a hipocrisia daquela sociedade, defende a mulher da perseguição injusta dos homens e a ajuda a iniciar uma vida mais digna. Jesus sempre vê possibilidade de superação naquele que é humilhado e precisa de uma mão para se reerguer. A atitude de Jesus foi revolucionária e nos questiona até hoje. Como podemos fazer em nossas comunidades para que vençamos os preconceitos e reintegremos os pecadores? Será que os pecadores públicos, humilhados pela sociedade, encontram uma portinha aberta em nossas comunidades para serem acolhidos e pensarem num novo caminho? Frente às duas leituras de hoje, onde Daniel e Jesus salvam as mulheres do apedrejamento, precisamos olhar com seriedade o preconceito da misoginia
e a consequência séria na nossa sociedade com tantos feminicídios. Um beijo no seu coração.